Estamos de volta, programa Dinâmica do Direito aqui nos estúdios com o Dr. Hermínio Souza, promotor de justiça, que responde pela 18ª Promotoria. Dr. Hermínio, uma das atribuições da promotoria que Vossa Excelência preside é a questão das pessoas em situação de rua aqui na cidade de Mossoró. Faz, acho que umas 2 semanas, convidamos o Dr. Diego, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos, também com essa pauta. Na época ele estava divulgando o evento e agora nós estamos com Vossa Excelência após o evento. Mas, assim, desde já eu queria primeiramente saber se essa temática das pessoas em situação de rua aqui em Mossoró merece mais mesas redondas, merece mais debruçamento de toda a sociedade moçoroense. Sem dúvida, doutor Nazeu, não é uma situação exclusiva de Mossoró, né? O primeiro ponto, a gente tem que deixar claro isso. É um movimento, desde que o mundo é mundo, sempre existiram pessoas em situação de rua, mas a atenção com a pessoa em situação de rua, ela vem ganhando espaço 1 década, 2 décadas para cá, né, com alguns movimentos surgindo. A política nacional, salvo engano, ela foi editada em 2009, então a gente tem o quê? 14 anos, 15 anos. E com a pandemia, um problema que estava meio que escondido, ele veio à tona, ele apareceu à tona. E aí, de fato, tem esses diversos pontos que precisam ser melhorados. Mas, como eu disse, não é a realidade exclusiva de Mossoró. Dos grandes centros urbanos, cidades que tenham mais de 300 habitantes, 300 mil habitantes, vivenciam uma situação bem parecida com a de Mossoró. Doutor Hermínio, assim, as autoridades, vocês sabem mais ou menos quantos moradores de rua tem em Mossoró, uma estimativa? A questão da quantidade é algo que até no âmbito nacional ele é difícil de ser mensurado. Eu vinha ouvindo, né, ouvindo e vendo alguns vídeos sobre pessoas em situação de rua. Na época da vacinação, por exemplo, que se criou aquele plano nacional, foi destinado inicialmente, pelo que eu vi, 64 mil vacinas. O IPEA já fazia um levantamento de 210, isso em 2020, no Brasil todo, né, 220 mil. E no cadastro único já tinha 100 mil pessoas cadastradas. Então, são números sempre variam. E a realidade, como eu disse, também não é diferente de Mossoró. Eu digo isso porque o Estado, recentemente, eu não sei se ele já divulgou, mas estava em fase de divulgar um relatório preliminar. Inclusive, nós fizemos uma audiência, salvo engano, 7 de dezembro do ano passado, e foi dito que existiam aproximadamente 70 pessoas em situação de rua. É um número que o Ministério Público e algumas outras entidades entendem que é um número aquém. E aí a gente tem alguns dados. A gente solicitou do RN Vacina Mais, esse laboratório, o laboratório da UFRN, né, que estava fazendo o controle da vacinação da Covid. Solicitamos as pessoas em situação de rua cadastradas pela Secretaria de Saúde e solicitamos também da assistência social, porque a assistência social tem um CAD único, o serviço especializado de atenção social, SEAS, ele faz o levantamento das pessoas e repassa para o restaurante popular, para a SETAS, né, Secretaria Estadual, para que seja distribuído os alimentos. Então, a gente perguntou esses três órgãos diferentes e cada qual deu um número diferente de pessoa em situação de rua. Doutora Andréa Taborda, que vai ser que foi uma das palestrantes, ela está atualizando o cadastro, o cadastro dessas pessoas e também aponta, agora sim, esses 3 órgãos e a doutora Andréa, sempre é um número superior a 200. Né? Então, a Secretaria de Saúde tem cadastrado mais de 200. A Secretaria de Assistência Social, mais de 200. O RN Vacina Mais de 200. E o de doutora Andréa também me parece mais do que 200. Então, a gente acredita que se tem mais do que 200 pessoas em situação de rua, que contrasta com o censo feito pelo Estado. Agora, uma coisa é fato. A política nacional, ela tem como um dos objetivos a contagem da pessoa em situação de rua.
você saber a quantidade de pessoas em situação de rua, porque é a partir daí que você vai fazer o seu planejamento, né? Quais são os equipamentos que você precisa, qual é, além da quantidade, qual é o perfil, que nem todos são iguais, o cuidado que você vai dar para uma mulher diferente de um homem, né? Uma pessoa em situação de rua, um idoso vai ser diferente de uma que esteja mais ativa, ou seja, é um público que é uma característica da pessoa em situação bem heterogêneo, né? Então, é preciso que haja uma implementação, tanto no nível federal, já que a política ela é descentralizada, a União coordena, os outros entes executam. O Estado faça a sua, mas o próprio município faça o seu e conheça a sua realidade local para, a partir daí, se fazer. Então, é muito interessante, é muito importante que haja esse senso, porque é a partir daí que se faz as demais políticas. Agora, só mais alguns avanços a gente tem tido. Recentemente, já foi criado um comitê intersetorial, né, de acompanhamento da política em situação de rua, que é algo que não se tinha e que foi criado, que é importante, vai ser a instância exatamente de se criar políticas e de se acompanhar as que já foram criadas, fiscalizar e monitorar as que já foram criadas. O doutor Diego ele falou muito sobre uma ação civil pública que a 18ª estaria patrocinando. Fala um pouquinho, doutor, em relação a essa ação. Ok. Nós ajuizamos em 2021, não me recordo o mês agora, mas ajuizamos uma ação civil pública, porque na época da pandemia foi instaurado um inquérito civil e que ele tinha alguns objetivos investigatórios. Então, era a questão de como é que estava a vacinação, lembra a questão da distribuição de máscara e álcool em gel, água potável e alimentação. E a gente entendia que a alimentação naquele período ela era importante porque uma pessoa estava todo mundo em casa, é isso que a pandemia também veio mostrar. A pandemia trouxe o uso, por exemplo, muito de Pix, e a pessoa em situação de rua dificilmente usa Pix. Então, o dinheiro físico ela já não está tendo mais. E com o isolamento, também as comidas, que às vezes se entregavam no dia a dia, se deixou. E aí a gente entendia que a pessoa, sem a alimentação adequada, ela estaria mais suscetível de ter a doença evoluir nela, né? Já que ela estaria mais vulnerável. Então, solicitamos algumas informações e aí nós, diante do cenário que a gente encontrou, a gente ajuizou a ação. Qual foi o cenário que a gente encontrou? No município de Mossoró, existem locais onde ou se distribui só café da manhã, ou se distribui só a sopa noturna, e apenas um local, que é o campus da UERN, é que se fornecem as 3 alimentações, sendo que é de segunda a sexta. E aí, eu agora não sei lhe precisar quais eram os locais, mas eu lembro que, inclusive na petição inicial, a gente mostra isso. Olha, não me parece muito lógico que a estrutura montada pelo Estado ela mereça permanecer. Porque se uma pessoa em situação de rua mora no terminal rodoviário, que era onde se distribuía o café da manhã, ela toma o café da manhã lá, mas não tem nada por perto que lhe dê a alimentação. Então, se ela vier para o centro, ela vai percorrer uma distância. No centro só se dava, salvo engano, o almoço. Então, ela teria que se locomover para um outro ponto, que seria, eu acho que Alto São Manuel, era o Santo Antônio. E aí, para ela voltar para o rodoviário no dia seguinte, ela teria que andar 20 quilômetros por dia. Ou era 20 ou era 16, não me recordo bem. Isso não é natural, isso não é, né, razoável, não tem cristão que aceite uma situação dessa. E não é muito lógico. Então, a gente ajuizou essa ação pedindo para que os locais fornecessem, né, as 3 refeições, pelo menos as 3 refeições, fossem fornecidas em um só local. Não obtivemos êxito no pedido de liminar, né, numa linguagem mais simples, não obtivemos êxito e preferimos, nesse momento, ainda não recorrer. Numa audiência que foi realizada, essa que eu te falei, no dia 7 de dezembro, o Estado informou que redesenhou a licitação e que colocaria mais um local onde se serviriam as 3 refeições, no centro da cidade. Então, em Mossoró passaria a ter a UERN, seria mantido as 3 refeições, e no centro da cidade. Ficou uma dúvida se seria no mesmo prédio ou se seria em prédios diferentes. Por quê? O contrato que fornece o almoço, ele já está em vigor. E o Estado está finalizando
o do café da manhã e o da janta, que vai ser no centro. Daí porque a gente não sabe se vai ser no mesmo prédio ainda ou não. E aí a gente já enxerga uma grande vantagem. Por quê? A maior parte da população em situação de rua está no centro de Mossoró, que não vai mais precisar se locomover essas distâncias todas. A gente sabe que de um bairro para outro, às vezes, existe uma rixa, né? E está se concentrando no centro. E vão ficar mantidos ainda... Eu acho que o Estado não vai... A proposta vai tirar o café da manhã do terminal rodoviário, que não tem muito, eles mesmos disseram que não tem muita demanda, e uma sopa noturna, que também, no Santo Antônio, que não vai ter mais lá. Vai continuar... Agora não me lembro qual é a refeição, se é café da manhã, ou se é almoço, ou se é janta. Na Abolição 1, eu acho que é no Belo Horizonte. Eu posso até esclarecer depois, olhando ali no celular. E aí, nessa audiência também, o município de Mossoró informou que fornece de 40 a 60 jantas noturnas todos os dias, de domingo a domingo. O Estado é de segunda a sexta. Mossoró fornece apenas a janta todos os dias. Todos os dias. Esse serviço estava suspenso no início desse ano, por algum entrave, enfim, de orçamento, enfim, não me ocorre agora o motivo. Mas essa semana, inclusive, foi restabelecido, está inclusive no site da Prefeitura, acho que no dia 21 agora, anteontem, foi restabelecido. Então, o que é que a gente tem hoje? Hoje, nós temos alimentação noturna de domingo a domingo, fornecida pelo município de Mossoró, para 40 a 60 pessoas em situação de rua. E na nossa estimativa é um número acima de 200. Então a gente tem um atraso aí. Existe o compromisso do Estado, na finalização desse processo licitatório, em criar no centro mais um local em que vai se oferecer as 3 refeições. E aí a gente espera, com essa ação civil pública, se resolver essa situação. Aparentemente fica razoável manter na UERN e manter no centro as 3 refeições diárias. À noite, o município estaria fornecendo essas 40 e 60, que na visão do Ministério Público poderia ser em outro local do município que não fosse o centro, porque o centro vai ter, né, o do restaurante popular, né, de noite. E aí, no restante do município, essa quantidade de 40 e 60 me parece que seria suficiente, já que a maior parte está no centro e o centro vai ter o seu restaurante popular. Agora, o que está em aberto ainda é o final de semana. Porque no final de semana o restaurante popular não funciona e o município só fornece à noite. Nessa aí a gente ainda não conseguiu nenhuma evolução, mas certamente vai ser uma decisão judicial. E agora não me ocorre o número da lei, mas se a gente colocar lei, segurança alimentar e nutricional, né, vai ter lá que já existe uma lei nesse sentido e é razoável. Eu acho que todo e qualquer ser humano, no mínimo, 3 vezes, né? No mínimo, 3 vezes ela come. Toma o café da manhã, o almoço e a janta. No mínimo. Então, a gente está bem esperançoso que, na decisão final, vai haver a obrigação, ou para o município de Mossoró, ou para o Estado, ou solidariamente, a fixação da obrigação de prestar os alimentos nos finais de semana para as pessoas em situação de rua. No mínimo, 214 pessoas, que foi o que a gente pediu, porque foi o menor número daquelas 3 que eu tinha mencionado antes, Secretaria de Saúde, Assistência Social e o RN Recursos Mais, foi o menor número que a gente encontrou, foi 214, que a gente seja, então, oferecido nisso. Então, existe uma promessa muito boa, concluindo, existe uma promessa muito boa do Estado ter mais um local no centro, né, que vai ser as 3 refeições, que vai atender a maior parte da população onde está, e aí a gente precisa agora construir uma solução para o sábado e para o domingo. Perfeito. Estamos conversando aqui com o Dr. Hermínio Souza, ele que é promotor de justiça, responde pela 18ª promotoria aqui na cidade de Mossoró, falando sobre a ação civil pública que eles têm patrocinado, que sem dúvida vai trazer uma luz para essa problemática aqui das pessoas em situação de rua na nossa cidade. No próximo bloco, doutor, vamos colocar os pingos nos is, as considerações finais sobre tão importante temática. Permaneça conosco, voltamos já.